Você já ouviu alguém usar esse termo, sepse laboratorial? Eu sou Carolina Baroni Eu sou Caterine Pires, somos intensivistas pediátricas. e vamos explicar hoje por que sepse laboratorial não existe. Fica com a gente e mate a sua curiosidade. Vamos deixar claro uma coisa aqui: sepse não é um diagnóstico laboratorial. Então, mesmo que eu tenha uma hemocultura positiva, se o paciente estiver clinicamente bem, ele não vai ser sepse. Não tem nenhum exame laboratorial por si só que vai confirmar o diagnóstico de sepse. Não tem leucocitose, não tem desvio para a esquerda, não tem PCR alto, nada disso sozinho vai te confirmar o diagnóstico de sepse. Sepse precisa ter clínica. Vamos acabar com esse negócio de dar diagnóstico de sepse em criança que está pulando no leito. Aí você interna paciente com risco de queda. Aí cai ali da cama, a gente tem um problema. E sepse laboratorial, pelo amor de Deus. Não Chega. vamos passar essa vergonha, gente. Pelo amor de Deus, isso é muito feio. Feião. Sepse laboratorial não existe, você sabia? Não dá, não dá. Se eu fosse falar quantas vezes eu já internei sepse laboratorial e se eu ganhasse dinheiro com isso, eu acho que eu já estaria milionário, não precisava mais trabalhar. Mas calma aí, que a gente vai te explicar que isso não existe. Não existe mesmo. Se você está usando esse termo, você está caindo numa cilada. Fica com a gente até o final que você vai entender e vai mudar completamente suas práticas na emergência. Tá, vamos explicar essa confusão? Vamos explicar essa confusão. A confusão começou lá atrás com a antiga definição de sepse. É aquela lá de 2005 que definia que sepse era infecção mais SIRS, que é a Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica, que é definida como dois dos critérios de febre ou hipotermia, leucocitose ou leucopenia, ou mais de 10% de bastões, taquipneia ou taquicardia. Então, se a criança tinha febre, taquicardia, leucocitose, pronto, já ganhou o diagnóstico de sepse. E aí que entra o problema. Esses critérios são muito genéricos. E os protocolos foram vendo isso que a gente foi começando a chamar um monte de criança que não tinha sepse como sepse. Sepse é uma disfunção orgânica causada por uma resposta desregulada a uma infecção. Ou seja, é o nosso corpo lutando, mas falhando no combate a essa infecção. Então se alguém te diz que a criança tem sepse laboratorial, ela está provavelmente querendo justificar uma criança que está bem, mas tem exames muito alterados. E aí ela não sabe o que fazer e fala que é uma sepse laboratorial, né? Vamos corrigir isso. Não podemos esquecer, sepse é uma doença grave e é uma emergência. Então a gente não pode errar no diagnóstico. E aí sempre vem essa pergunta, né? Mas não é melhor pecar por excesso? Começar a tratar e depois ver no que dá? Pelo menos eu sempre recebo essa pergunta. Não, eu até entendo, tá? É uma pergunta legítima, mas existem riscos em você tratar todo mundo como sepse. Antibiótico, internação desnecessária, afastamento da família, tudo isso são coisas que podem ser completamente evitáveis se o diagnóstico for feito corretamente. Além de, mais uma vez, a gente banalizar um diagnóstico muito sério que precisa ser tratado com a gravidade que ele merece. E agora, como eu faço na prática? Eu preciso esquecer tudo que eu aprendi antes sobre CIRS? Claro que não, né? Eu vou continuar usando o CIRS como uma ferramenta de triagem. Ou seja, se eu ver uma criança taquicárdica, com leucocitose, com alguma outra alteração em relação à frequência respiratória, etc., a gente vai levantar o alerta. Opa, tem alguma coisa errada. E a gente precisa avaliar esse paciente adequadamente. Diagnóstico não é checklist de exame. É clínica, raciocínio, é responsabilidade com você e com o paciente. Sepse é um diagnóstico grave, é quando o seu corpo está lutando por uma infecção e ele começa a perder. Sepse mata. E vamos lembrar, isso a gente não consegue ver só no hemograma, né? A leucocitose não vai nos mostrar isso. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com quem ainda fala sepse laboratorial. Vamos compartilhar e explanar informação correta, pelo amor de Deus. Se vocês gostaram do conteúdo e se querem compartilhar alguma coisa sobre sepse, fala com a gente que teremos o prazer de explicar e compartilhar aqui com vocês. E lembra, Não passa perrengue.
chama o médico. Às vezes a doutora te ensinar um negócio certo.